Depois de passarmos por diversas cidades do Brasil, descobrimos que as pessoas estão à procura de algo que vai além da religião, além do que tem sido apresentado para elas. E presenciamos jovens desesperados para transmitir este amor. Durante este filme, quero desafiá-lo a conhecer este amor, que é algo maior do que os compromissos, que desmarca agendas, se manifesta em horários inoportunos e lugares inesperados. Um amor que vai além da teoria, de formas e fórmulas, que se manifesta na intimidade. Você pode viver e levar este amor, desprendido de todas as coisas materiais e indo além. Onde só você e Deus conhecem. Sim, você pode, através de uma revolução proveniente do amor. Eu acredito que a igreja, nesse exato momento, ela está recebendo uma transformação. Existe uma mudança de ciclo acontecendo. Nós operávamos de uma maneira e agora nós estamos operando de outra maneira. Muito tempo nós trabalhamos numa era de espada, que nós pegávamos na espada e nós lutávamos. Agora nós estamos entrando numa era de sabedoria. Nós somos chamados para demonstrar a vida de Deus, a essência de Deus. É sempre estar plugado com Deus, entendendo o que Ele quer, entendendo o que Ele quer naquele lugar. E obviamente, se Deus não me falar nada naquele momento, eu vivo minha vida normalmente. O entendimento do amor vai nos colocar em um lugar de segurança, de viver com segurança, de viver de todo o coração. O amor é o argumento supremo. Se você tiver o amor de Jesus na tua vida, aí, querido, fica tranquilo. O amor de Jesus vai começar a transbordar através de você alcançar a vida de outras pessoas. Então acredito que haja um contexto de muita reforma. Se um acadêmico se permitir ser usado por Deus, ele vai ser um adorador no território acadêmico. Você, a partir da revelação que Deus te dá, você caminha, você vive uma vida como luz, como sal, transmitindo aquilo que você conhece de Deus. Talvez elas nem esperem que elas encontrem Jesus e de repente Jesus aparece, sabe? Eu acho que o impacto de amor nesse lugar ele é tão grande que aquilo automaticamente já traz uma diferença nas pessoas. Posso chamar de Anjo, então? Lógico, meu amor. E o seu? Eduardo. Pai, obrigado pela vida do Anjo e do Eduardo. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor tem protegido os dois, isso prova ainda mais o seu amor, que ele já tem provado. Deus, eu peço que o Senhor venha com um novo batismo de amor sobre a vida deles, que o Senhor traga a memória, a lembrança do dia que eles encontraram o Senhor pela primeira vez. E como foi aquele encontro? Traz de volta o primeiro amor desses corações, traz um encontro real com a tua presença, que aqui na rua eles possam encontrar você, Jesus. Porque nós sabemos que é aqui que você deseja estar e sempre ficar. Então, encontra eles onde eles estiverem, eu declaro proteção sobre vocês, nenhum mal atingindo vocês e o perfeito amor entrando no coração de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Babado, né, bicha? Isso que é humildade, viado. Eu tive um contato com uma geração que se feriu nesse aspecto e que esse contato missionário, missiológico, devolveu dignidade de um ao outro por causa da sensibilidade humana que tem justamente a partir de Cristo. Por exemplo, eu não vou falar o nome por ética, mas eu tive contato com uma estudante que fez um pós-doutor em Oxford. Ela veio validar o pós-doutor dela no Brasil. E ela é a pessoa que escreve sobre o comportamento transexual. E o pós-doutor dela tá ligado ao tema. A transexualidade não é patológica, mas é um gênero. Foi o que ela escreveu. Quem é ela? Uma transexual. É um homem que era violentado sexualmente dentro do banheiro da igreja. Quando o pai, que embora pastor e sendo um homem de Deus, ele preferiu ser liderado a partir do dogma da liturgia. Ele chama os pastores, ou a linha de frente dele, e ele começa a gerenciar todo o trauma do filho. E chega a uma conclusão: isso vai escandalizar a nossa comunidade de fé. Expulsou o filho da comunidade de fé. O filho se tornou órfão de pais vivos, órfão de pastores e órfão existencial. Ela sabe quem Jesus te chamou para ser, ela sabe da sua história, a sua mãe não desiste de você.
libera perdão para ela. Ela não falou tudo que ela falou por mal, ela não falou tudo que ela falou querendo te magoar, querendo te machucar. Ela falou porque ela simplesmente sabe quem você foi chamado para ser, Eduardo. Esse é o nome que Deus te deu, Eduardo. Você é precioso, você é amado, você é querido. Jesus ama você mais que tudo, Ele deu a vida dele por você e Ele quer te de volta, Ele quer ter você de volta. Você já pregou, né, na igreja algumas vezes, eu vi que você pregou e você vai voltar. Você vai voltar. Jesus vai estar te chamando de volta. Eu sei que você tem sentido isso há algum tempo. Em nome de Jesus. Quem assumiu a orfandade dessa pessoa foi a comunidade LGBT, que investiu de forma tão sensível e só humano pode curar humano, segundo Piaget, um dos pais da pedagogia. Só a sensibilidade pode entender a insensibilidade que o outro está vivendo. E isso, na pedagogia, se chama devolução de honra. A comunidade LGBT então exerceu paternidade sobre a orfandade dessa pessoa. Muitas vezes encontrei com essa pessoa dentro da Universidade de Brasília. Falamos sobre o reino, sobre Jesus. Quando falamos sobre Jesus, ela chorou, se emocionou. Mas quando falávamos sobre comunidade de fé ou igrejas, ela se armava e dizia: eu estou liderando uma geração a nível intelectual de transexuais para provar para o meu pai, para os meus pastores que me excluíram, que minha voz será ouvida por seres humanos, não por anjos que não sentem. Porque anjo não tem orgasmo, não tem libido, não sente ódio, não sente raiva. Só o ser humano pode fazer isso. E Jesus veio para morrer por esses que sofreram tanto. Imagina, cara, o contato que tive com essa pessoa. E ela é a pessoa que escreve o discurso da comunidade LGBT dentro do Congresso Nacional. Todas as vezes que falamos sobre Jesus, porque ainda tenho contato com ela, ela se emociona. Mas quando fala sobre comunidade de fé, ela ativa uma autodefesa. É engraçado que quando Ló está em Sodoma e Gomorra, os anjos entram para tirar Ló daquela cidade. Quando eles entram para tirar Ló, Ló oferece suas filhas. Por quê? Porque a cidade queria ter relação com os anjos. E Ló oferece suas filhas para guardar os anjos. A grande verdade é que muitas vezes nós estamos guardando os anjos e oferecendo a nossa família. E isso tem gerado uma orfandade. Eu acredito que isso é a partir da igreja. A igreja foi chamada para abraçar o mundo. Nós somos pais de uma geração. E ser pai de uma geração é viver com o coração em empoderamento dos filhos. Nós não criamos filhos para a gente cria filhos para que esses filhos se tornem pais. E acho que grande parte da orfandade é o resultado do não empoderamento de pais a filhos. Que haja cura nesses ossos agora, que os movimentos voltem ao normal, que os ossos sejam restaurados e que a dor desapareça completamente. Haja cura completa em ti, movimentos voltem ao normal, em nome de Jesus. Mexe a perna aí, mexe a perna. Fala como é que tá. Tô passando o gel, mas tá bem... Como é que tá? Tá sentindo dor? Olha, gente. Tá doendo? Babado, viu? Babado. É Jesus, cara. Jesus. Você me ama, anjo. De verdade, anjo assim, com respeito. Ó. Você é anjo também, não é? Mas são é dois babado. anjos. O que é o contato com Cristo dentro de um campo universitário, diante de um ser humano pós-moderno, né, do homem contemporâneo? É devolver honra a Ele. E o Senhor Jesus, Ele foi íntimo na arte de devolver dignidade nesse aspecto. Então, qual é a nossa missão principal? Revelar Cristo. Mas que esse contato venha a ser tão puro e tão nobre que não tenha nenhum perfil de religião. Seja puro. De um ser humano para com outro ser humano. Um ser humano que tem dor real, que sente conflitos reais e que necessita de soluções reais. E o Evangelho proporciona isso. Encontramos 2 travestis aqui na rua e um deles, eu tive uma palavra de conhecimento, Jesus me entregou uma palavra de conhecimento de que ele já foi pastor e pregou muitas vezes na igreja. Eu abracei e comecei a falar para ele disse que realmente ele já tinha pregado muitas vezes. E eu senti muito para falar para ele que Jesus estava chamando ele de volta, já fazia um bom tempo e ele sabia disso. Quando eu falei isso, ele concordou e assim que eu soltei do abraço, toda a galera que presenciou, ele começou a tirar o batom, começou a tirar a maquiagem dos olhos, ficou bem emocionado.
E deu para perceber que Jesus veio com um novo batismo de amor e um batismo de identidade. Toda a glória a Ele. Comecei a me perguntar o motivo por qual desses jovens estarem nas ruas conversando com pessoas desconhecidas e não levando as suas vidas como qualquer outro. Qual é a razão para parar em um dia corrido e ouvir as outras com tanta empatia e compaixão? Não fomos chamados apenas para pregar uma moral ou uma lista de comportamentos. Nós somos chamados para demonstrar a vida de Deus, a essência de Deus, aquilo que essencialmente transforma a natureza humana, que vai além de uma mudança comportamental, muda de dentro para fora, e nós precisamos viver neste lugar. É uma frase do pastor Rick Warren: o amor é o argumento supremo. Se você tiver o amor de Jesus na tua vida, aí, querido, fique tranquilo. O amor de Jesus vai começar a transbordar através de você, alcançar a vida de outras pessoas. Quando eu penso em prática do cristianismo, eu penso em coisas simples como gastar 5 minutos conversando com seu amigo, Deus. Gastando o seu tempo abrindo a Bíblia e dizendo o que eu posso entender de Deus nas Escrituras. Nós temos essa mania de achar que as Escrituras são chatas e na verdade nós é que somos. Somos nós que não temos em nós o desejo de conhecer mais de Deus. Quando eu recebo o amor de Deus aqui de cima, eu consigo transmitir esse amor para as pessoas. E esse amor pode ser transmitido de diversas formas, sabe? Sobrenatural, ou simplesmente um abraço, ou simplesmente uma fala. Muitas vezes nós desprezamos os pequenos atos. Então eu penso sobre o sobrenatural, palavras de conhecimento, palavras proféticas, o que obviamente demonstra o amor de Deus. Mas nós esquecemos o poder de um sorriso, nós esquecemos o poder de um abraço, um poder de um olhar no olho. Dá para viver um estilo de vida baseado no amor que vem a partir da revelação de Deus. O Senhor nos conhece e quer se relacionar com a gente. Quer viver uma vida de intimidade. Eu vim para a conferência, né, e aí fui designada para ajudar aqui no meio da galera. E pelo fato de eu estar muito tempo de pé, né, eu tenho alguns problemas já mesmo no meu braço, questões de tendinite, mas pelo fato de eu estar muito tempo de pé, eu comecei a sentir dores nas costas. E saí até um pouco para andar, para ver se dava uma destravada nessas dores, né? E aí ele pegou e, na conversa, ele perguntou se ele podia orar por mim, né? E aí ele orou, fez uma oração e dali eu já senti um pouco mais de melhora. Aí ele pediu, né, você quer que eu ore novamente? Porque isso vai sair, Deus vai te curar 100%. E foi o que aconteceu, ele fez a segunda oração e eu senti muita melhora. Só que detalhe, na primeira oração eu já senti com calor assim dentro de mim. E eu creio muito que foi o calor do Espírito Santo. Na verdade, Romanos 8:31, a partir do 31 diz, faz 5 perguntas. E uma delas é, e nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem coisas do passado, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor. O entendimento do amor vai nos colocar em um lugar de segurança, de viver com segurança, de viver de todo o coração, de viver em coragem. Coragem, sabe o que é coragem? Coragem é a abreviação da palavra coração, com agem, de agir. Então é agir de todo o coração. Todas as vezes que nós estamos vivendo no amor, nós começamos a ter coragem, nós começamos a agir de todo o coração. Algumas pessoas que pensam, Deus vai me usar na igreja, vai manifestar os dons, mas lá fora é diferente, acho que Deus não vai manifestar da mesma forma. E a gente tem essa ideia de Deus manifestar até de uma forma muito espiritualizada, que não é o que a Bíblia ensina. Mas uma coisa importante que eu gosto de falar é que, biblicamente, nós não temos duas vidas. Nós não temos vida espiritual e vida natural, vida espiritual e vida secular. Nós somos um só. E muitas vezes nós encaramos o mundo cristão ou nossas próprias vidas com Deus, nosso relacionamento com Deus, como um plug de tomada. Então, eu quero conectar com Deus e eu coloco a tomada na parede, eu estou conectado e quando acaba aquilo eu tiro o plug e eu vivo minha vida normal.
Na verdade, a minha ideia é sempre estar plugado com Deus, entendendo o que Ele quer, entendendo o que Ele quer naquele lugar. E, obviamente, se Deus não me falar nada naquele momento, eu vivo minha vida normalmente. Mas se Deus falar algo, por que não trazer o amor dEle? Por que não fazer Ele ser conhecido nos lugares? Nós somos nascidos de novo, transformados, seres espirituais. Nós andamos com Deus e Deus está conosco. Quando nós estamos nas 2 ou 3 horas de culto em um templo, ou quando nós estamos em casa, ou quando estamos no ônibus, ou dirigindo, ou no trabalho, ou na faculdade. E o mesmo Espírito que está conosco na reunião, está conosco 24 horas por dia. E na verdade, a Bíblia diz que alguns dos dons do Espírito são dados para nós, muito mais para nós tocarmos as pessoas de fora do que para a igreja. Então, toda vez que a gente for representar Jesus, e isso a gente faz 24 horas por dia, a gente é dependente do Espírito Santo. Talvez através de um abraço, de um sorriso, de uma palavra profética, palavra de conhecimento, uma oração por cura. É a maneira que o Espírito Santo for direcionando você e você vai simplesmente utilizando as ferramentas. Quais são as ferramentas? Os dons do Espírito. A criatividade, os dons, aquilo que Deus colocou na sua mão. Mas a essência vai sempre se elevar ao amor através daquilo que Ele colocou na sua mão. Eu sou o Paulo Henrique, sou filho de missionários e vivo vendo como missionário também. E hoje a gente está numa missão de trazer o reino. A gente está indo para o Viaduto do Chá, em São Paulo, que a gente recebeu do Senhor, né? A gente está indo para lá. A gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar. A gente teve algumas visões, algumas confirmações de pessoas que a gente deve buscar, mas no geral ainda está meio que no aberto e a gente está sentindo muito forte ir para lá e que lá a gente vai saber. Então é meio que uma caça ao tesouro, né? A gente vai indo passo a passo, o Senhor está ali guiando a gente, liderando a gente, e algo muito forte vai acontecer, porque o Senhor tem mexido nos nossos corações, né, cara? E instigado a gente a fazer, a dar de si mesmo para Ele, fazer uma entrega, né? Dar a nossa vida, assim, propriamente, para as pessoas. Então, é isso. Eu sou o Luca e nós hoje estamos indo para um lugar onde a glória de Deus precisa ser manifestada. Nós acreditamos que, como Jesus, nós precisamos ir aonde as pessoas precisam de Deus. Um dia Jesus entrou na sinagoga, falou que o Espírito do Senhor estava sobre ele e que ele havia sido ungido para pregoar as boas novas aos pobres. Então nós entendemos assim que a unção não é pra gente, nós não precisamos dela. As pessoas precisam dela. E a unção só é manifesta, nós só podemos ver a glória de Deus aonde ela é necessária. Então hoje nós vamos buscar as pessoas que precisam disso. E a expectativa é reconciliar os filhos de Deus ao Pai. O que mais? Mas qual é o problema? É a terceira dos ossos, né? Ele falou. Os ossos? É. Não pode segurar agora. Pode orar? Pode. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Ordeno agora, no nome de Jesus, que as dores desapareçam, os movimentos voltem ao normal, os ossos sejam completamente curados. Ordeno dores desapareçam do seu corpo.
pernas sejam curadas, ossos curados, os movimentos voltem ao normal. Em nome de Jesus. Invocando o sangue de Jesus, você na cura, em nome de Jesus. Há quanto tempo a senhora sentia essas dores? Da mão? Na mão mesmo é 9 anos. 9 anos. Você não mexia a mão? Deixa eu ver. Da primeira foi as mãos. E agora? Agora mesmo. Tá doendo? Não. Os movimentos como eram? Você fechava ela bem? Trava. A minha mão trava. Ela fica assim, incha. Ela era travada? Então vai. Ó. E a perna? A perna tá mais leve. E o ombro? A mão era o maior problema? É. Essa aqui também? É, as duas. Aí, ó, as duas. Então fecha agora. Tá perfeito? Tá. Porque Jesus curou você hoje. Como é seu nome? Elenice Silva de Oliveira. Visitando alguns amigos da faculdade, pude conhecer um movimento diferente do que eu estava habituado. Encontrei pessoas buscando a presença de Deus e com disponibilidade de manifestar a vontade do Pai no meio universitário. O cara que entrou na universidade é um cara que saiu do ensino médio. Existe uma pesquisa antropológica muito maneira que fala que o jovem, quando ele é intenso nos acampamentos de adolescentes, ou quando ele é intenso nas redes de jovens, quando ele chega na casa dos 20 anos, ou quando ele entra na universidade, possivelmente ele vai entrar no êxodo eclesiástico. O que é o êxodo eclesiástico? O êxodo significa saída. Certamente esse jovem vai sair da eclésia, por 2 motivos. Primeiro, porque ele vai ter perguntas sexuais ou fisiológicas a fazer em um contexto de eclésia, de igreja, e geralmente ele vai ter respostas eclesiásticas para perguntas fisiológicas e sexuais. Segundo, ele vai ter questionamentos acadêmicos e científicos, e geralmente ele vai ter respostas eclesiásticas para perguntas acadêmicas e científicas. Com isso, ele entra no êxodo eclesiástico dos 20 aos 35 anos, tudo isso é antropologia cultural ou sociologia. Ele vai mergulhar na sexualidade. Você vai ver na pós-modernidade toda essa mentalidade LGBT, da busca da fisiologia, da liberdade pela liberdade. E você vai ver essa galera emergindo nisso. Aí Zygmunt Bauman, ele fala sobre a cultura do divórcio. É o jovem se divorciando dos seus pais, se divorciando de suas igrejas, se divorciando de seus círculos íntimos para viver uma outra realidade social. Naquela sala de aula devia ter umas 50 pessoas, mais ou menos, e foi um dia que foram poucas pessoas. A fome, pessoas, jovens famintos por mais, para buscar mais de Deus. E eu vi pessoas que estão buscando transformação. Eu vi pessoas que estão dispostas a sair da sua zona de conforto e levar o Evangelho de Jesus na faculdade, que eu, pelo menos na minha experiência de vida, foi o lugar que eu encontrei mais perdição na faculdade. Eu não tive a experiência de um lugar onde eu poderia um refúgio. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado, teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, cante pro seu Pai vivo. Seja exaltado. Então o jovem, quando entra na faculdade, ele está nesse perfil dessa temporada. Se o Senhor alcançar o coração dele, certamente ele vai ser como C.S. Lewis. Uma mente tão apaixonada pelo reino, porque a partir do conhecimento científico, ou seja, da busca de suas perguntas, isso vai liberdá-lo na arte de pensar. Vai ser uma liberdade específica. Aí você vai ver
Ateu C.S. Lewis escrevendo, surpreendido pela alegria. Porque ele, freudiano, ateu, quando foi investigar a mente de R.R. Tolkien, o amigo dele, ele começa a ser intenso quando ele descobre que só investigando os evangelhos para entender o porquê que alguém tão erudito como o amigo dele era também apaixonado por Jesus. Quando ele investiga a fé do amigo dele, Jesus se revela a ele. Então ele foi surpreendido pela alegria. Nós temos lidado com bastante jovens universitários, jovens profissionais, e temos visto Deus fazer coisas tremendas dentro das universidades e dentro de jovens que estão se levantando como futuros líderes da nação. Quadro é um bom lugar para ir, hein? Ah, tô com o pulso machucado. Vamos lá. Vem mais rápido. A gente tá fazendo um vídeo e eu não sei se vocês são cristãos ou não. Então a gente tem visto umas curas e a gente tem visto Deus, tocando as pessoas. E o que aconteceu no seu braço? Não, eu tenho tendinite, eu tenho uns problemas e quando eu faço muito esforço eu acabo machucando. E é crônico, sempre volta. Tá. A gente... Posso orar por você? Posso orar pelo seu braço? Claro! Jesus é o fofo. Jesus é fofo. Tá, qual é o seu nome? Karen, posso encostar? Não... Pode. Tá doendo agora? Não, até a tala não tá doendo. Eu já tô há um tempo com a talinha. Se você mexe, dói. Não, é mais quando tira a tala mesmo, que daí eu mexo o pulso bastante. Tá. Karen, né? Sim. Tá. Deus, muito obrigado pela vida da Karen, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu sei que isso não é só um vídeo, mas o Senhor trouxe ela aqui por algum motivo. Eu declaro um toque físico agora no braço dela. Espírito Santo, eu declaro um toque físico nesse punho, nessas mãos. Nós não aceitamos nenhum tipo de dor, nós não aceitamos toda a doença crônica, nós quebramos agora, em nome de Jesus, nós não aceitamos, Pai. Eu declaro um toque de fogo agora nessas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, cara, dá só uma testada, vê. Se você sentiu alguma coisa durante a oração, você pode ser sincera, pode falar nada. De 0 a 10, 0 você não sentiu nada e 10 foi 100% curado. Uau! Não sei, eu vou dizer um 6. Você não tá falando só pra me agradar, você tá falando. Não, tô falando você sentiu um toque e... Eu creio que Deus está levantando uma geração que essa geração está reconciliando tanto o poder do Evangelho, sinais, maravilhas, curas, o profético, palavras de conhecimento, quanto a inteligência. Porque o mesmo Deus que criou tudo isso, Ele também deu inteligência para o homem. Então eu creio que quando a gente conseguir conciliar isso, essa excelência, essa inteligência com o poder, a gente vai sim ter linguagem para transformar a nossa geração. Então eu acredito em Deus que se Ele começa, Ele pode terminar. A gente pode orar só pelos, 40% que falta. Pode ser? Pode, claro, já estamos aqui. Deus, muito obrigado por esse 60% de cura na vida da Karen, Deus. Nós cremos nesse toque, nós agradecemos essa cura, Pai. Nós declaramos agora 100% da sua cura. Nós sabemos que o Senhor é um Pai bom, que o Senhor começa e o Senhor termina, Pai. Nós declaramos 100% de cura, todos os nervos, todos os tendões completamente anestesiados agora, em nome de Jesus. 100% de cura, Pai. Eu declaro nessa época de provas, ela escrevendo, ela anotando, fazendo todos os trabalhos sem nenhuma preocupação, Deus. E eu declaro que daqui pra frente ela nunca mais vai sentir essa dor, Pai. Em nome de Jesus, 100% da sua cura, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então imagina se um professor universitário, ele pode não defender uma fé a nível doutrinário, mas ele pode expor um homem que dividiu a história, como René Descartes, por exemplo, que disse penso logo existo por causa do criacionismo, ou como Isaac Newton, que fez cálculos matemáticos para comprovar o tamanho do universo, porque Deus fez o universo com as palmas das mãos. Tudo isso vai evidenciando o Senhor. Quando um coração quebrantado, ele se evidencia a partir do reino, e ele não é uma xerox, nem de um discurso ideológico, nem de um discurso da escola de Frankfurt, que foi a escola que evidenciou o comportamento marxista cultural na pós-modernidade, ou quando ele simplesmente se torna uma página em branco, por sem escrever uma nova história. Então acredito que haja um contexto de muita reforma. Se um acadêmico se permitir ser usado por Deus, ele vai ser um adorador no território acadêmico.
E aí? Ai, que medo! Não, gente. De zero nada curado, 10, 100% curado. Quanto que... Ah, deve estar próximo do 100, gente. Uau, yes! Yes, Jesus é bom! Valeu, Jesus! É nóis! Vamos só agradecer então, Deus. Muito obrigado por essa cura, Pai. Obrigado por esse 100%. Nós sabemos que isso é algo estranho, é algo sobrenatural, mas obrigado porque é só o Senhor mostrando o quanto o Senhor nos ama. Muito obrigado por esse braço e nunca mais essa dor. Amém. Meu Deus. Quando nós começamos a entender que nós podemos fazer diferença nesses pequenos lugares, aí sim eu acredito que nós vamos estar prontos para ir para outros lugares, outras nações, mas tudo tem que começar do pequeno, sabe, do nosso lugar. Eu brinco com dos jovens que eu cuido, que eu falo assim, cara, que bom que você quer ir para a China, que bom que você quer ir para a África, mas por que a gente não começa da nossa casa? E o seu vizinho, ele é todo mundo, sabe? A gente precisa começar a demonstrar o amor de Deus para essas pessoas que são próximas a nós, mais como um estilo de vida, demonstrando na nossa vida mais do que simplesmente falar, mais do que palavras vazias, é uma atitude do nosso coração. Olhei para o lado e entendi que as 4 paredes da igreja não comportavam um reino. Havia muito mais do que poderia fazer, ir além. Por que não influenciar a nação nos seus altos níveis da sociedade? E esse é o nosso encargo de posicionar essa geração para influenciar o mundo. Nós acreditamos que Deus não está só salvando pessoas, mas Deus está reconstruindo sistemas. Imagina se esses acadêmicos escrevessem livros e eles parassem a Semana de Literatura de Brasília para falar sobre pedagogia, sobre jurisprudência, sobre moda. Imagina, em vez de nós termos só youtubers ou facebookers, o Senhor levantasse uma galera que fizesse documentários para passar no Centro Cultural Banco do Brasil, no festival de curtas ou de longas metragens. Imagina se uma geração de juristas, porque foram alcançados pelo poder de Deus, eles exercessem justiça social, porque encontraram o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, e eles já têm um modelo. Eu acho que a igreja tem que estar aberta às artes, entender o que é as artes mesmo. Ela não é uma muleta de uma coisa, ela é uma ferramenta das várias ferramentas que a gente tem para implantar o reino. Eu acho que as pessoas têm que entender esse poder das artes. Assim como os outros, existem outros poderes, a arte é um deles. O que nós seríamos então como acadêmicos? A continuidade de Jesus na Terra a nível social, em camadas sociais relevantes, sendo a continuidade de Jesus. Daqui a 10 anos, 15 anos, eu ver as pessoas que são membros dos Pockets hoje se tornarem grandes CEOs de empresa, se tornarem grandes médicos, se tornarem políticos que carregam o valor do reino de Deus e pessoas que carregam as virtudes de Jesus e transformando, sabe? E uma coisa interessante é, você não precisa liderar por um cargo, você lidera por influência. Se você está esperando um cargo para liderar, você nunca vai chegar e você nunca vai ser um bom líder. Você vai estar esperando uma posição e não uma influência. Então, parte da nossa missão como nova geração é devolver a igreja para o mundo, é devolver a igreja para a sociedade. Sabendo que todos são chamados para pregar o Evangelho e amar as pessoas, comecei a me questionar sobre as condições para realizar isso. Como impactar, sendo igreja, a realidade em que estou inserido? A ideia da profissionalização ministerial, a ideia de que quem tem um título ou um cargo ou uma posição, seja ele apóstolo, bispo, pastor, missionário, ele necessariamente tem maior unção, maior vida em Deus e são dois grupos diferentes. E, na verdade, do ponto de vista de Deus, não existe isso, não é? Quando Lutero começou a reforma 500 anos atrás, a grande revolução que Lutero trouxe para a igreja foi que não existe clero e leigo, não existe o sacerdote ungido e aqueles que não têm acesso a Deus e que precisam de alguém que fale com Deus para ele.
todos nós somos um. Tem uma expressão, né, que a Reforma trouxe que chama o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós somos iguais diante de Deus. Gastando tempo no fazendo perguntas a Deus, indagando, Espírito Santo, quem é Deus? Espírito Santo, quem sou eu? Coisas do tipo, eu estou indo para a escola agora, me fala a respeito daquele meu amigo. Espírito Santo, o que o Senhor pensa a respeito dele? Espírito Santo, o que o Senhor pensa a respeito da minha esposa, a respeito da minha mãe, a respeito da minha irmã? E aí você, a partir da revelação que Deus te dá, você caminha, você vive uma vida como luz, como sal, transmitindo aquilo que você conhece de Deus. Então eu acho que isso é bem prático e simples, todos nós podemos fazer. Sabe, eu acredito que o encontro com Jesus ou com o Espírito Santo, ele pode se dar de diversas formas e também em diversos lugares. Sabe, não é restrito para igrejas ou reuniões de igrejas. Eu mesmo fui encontrado no meio de uma festa, eu estava bêbado e Jesus foi me encontrar. Eu conheço muitas pessoas, eu viajei por Oriente Médio e tantas pessoas veem Jesus entrando nas salas, nos quartos, através de sonhos. E Jesus se apresenta para eles e eles se convertem. Sabe, eu acredito muito nisso e também nós temos diversas experiências onde nós vamos para os bares, onde nós vamos para as baladas, a gente começa a conversar com o pessoal, trazer palavras de conhecimento, trazer um pouco do amor de Jesus para elas. Sabe, eu acredito que não existe lugar melhor para a gente trazer Jesus do que no lugar onde ele não é conhecido, sabe? Naquelas pessoas onde talvez elas nem esperem que elas encontrem Jesus e de repente Jesus aparece, sabe? Eu acho que o impacto de amor nesse lugar ele é tão grande que aquilo automaticamente já traz uma diferença nas pessoas. Você tá passando bem? Você tá com alguma dor? Não, nenhuma doença? Tô, pé fudido. O que aconteceu no seu pé? Foi uma frieira. Frieira? Você consegue andar? Você anda normal? Normal. A gente podia orar pelo seu pé? Eu vou dar um dinheirinho pra você comer o negócio também. A gente queria dar mais que isso. A gente queria dar o amor de Jesus. O amor de Deus, eu tenho o amor de Deus. Eu que não quero ir pra presença dele, mas... Por que você não quer, velho? Por que você não quer? Eu tô muito triste com a minha vida, né, mano? Minha família não quer me apoiar mais. Então, mas Jesus quer te apoiar, velho. Você pode correr pra uma nova família, você pode correr pra ele, Sabe brother. por quê? Você quer, Deus. Você pensa que a sua situação te afasta dele, mas isso não é verdade, cara. Jesus, ele ama a gente independente da nossa situação. Aí pode estar um lixo, todo um lixo, mas a única pessoa que ama nós é só Deus, correto? Então ele é a pessoa pra você ir atrás, cara. Até as pessoas que por aqui na rua que amam, olha, dá tudo pra ele continuar na rua. Mas Deus vai parar aqui na base e vai nos dar a mão, tenho certeza. Sabe o que ele tá fazendo hoje? Ele tá fazendo te isso. abraçar, cara. Ele tá passando aqui. Como é que tá o seu pé? Você sente dor? Poderia olhar pro seu pé? Olha, você tem como botar os dois pés e olhar pro É os dois que tá, ó. É frieira, né? É micose. Pai, em nome de Jesus. Comando pés curados agora, Deus. Toda micose, toda frieira sai. Sim, Deus. Pai, eu declaro que esses pés voltem à vida em nome de Jesus. Declaro vida para os teus pés, João. Deus. Sejam completamente avivados agora. Toda a parte afetada, toda a parte machucada. Em nome de Jesus. Desapareça completamente. Toda a estrutura do sistema nervoso. Em nome de Jesus, é curado agora mesmo. Pai, tu amas João. Tu morreu numa cruz um dia por eles. Você tomou essa frieira sobre si. Você tomou toda a miséria dele sobre você. Você tomou toda a adversidade contra ele sobre você. Você ama o João. Sim, Deus. Conforta o coração dele. Tá passando para abraçar você hoje, cara. Amém. Você falou que se Deus passasse aqui, ele ia te abraçar, não é? Eu posso te dar um abraço, brother? Pode. Deus tá aqui, ó. Ele morreu por nós para morar aqui, ó. Você não tem por que estar longe dele. Ele veio até a terra por você. Você nunca tá tão baixo que ele não possa te resgatar. Ele quer te dar um abraço também. Todo mundo quer te dar um abraço aqui. Todo mundo quer te abraçar. Vários abraços hoje, João. Vários abraços. Presente de Jesus. Cara, o maior prazer te dar esse presente aqui. O que aconteceu com o seu olho, velho? Tá caraca. Deixa eu orar pelo seu olho. Pai, agora, em nome de Jesus, catarata desapareça nesse instante.
Eu ordeno os olhos sejam completamente curados, volte a ver perfeitamente. Catarata desapareça, perca o poder, haja cura nos olhos agora. Em nome de Jesus, volte a ver. Em nome de Jesus. Fecha esse olho aqui. Me fala como você está vendo. Mais ou menos, embaçado. Você sente alguma melhora? Sim. Ou tá igual? Sim. Fala e vê como é que tá. Sim. Sentiu melhor? Vamos orar de novo. De 10. Não, você tá vendo bem então? Não, não mente pra mim, velho. Bem não, vai ver um pouco embaçado. Mas você sentiu alguma melhora agora? Então eu vou orar de novo por você. A gente quer que esse olho seja completamente curado. Completamente. Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura nos seus olhos agora. Olhos abram-se. Abram-se. Veja perfeitamente. Perfeitamente. Em nome de Jesus. Melhor. Como é que tá? Mas me fala a verdade, não, mano. Você tá vendo igual o outro? Não. Então nós vamos orar de novo. Quero que veja igual, mano. Mas não vai dar pra ver igual. Vai dar sim. Jesus pode fazer esse olho ver igual. Ele te deu comida, ele te deu um abraço para fazer esse olho abrir. Em nome de Jesus. Abra-se olhos. Abra-se, 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 abra-se. Abra-se agora, abra-se agora. Veja perfeitamente agora. Eu invoco o sangue de Cristo sobre ti. Declaro a sua cura. Em nome de Jesus. Tá bom. Os dois, ó. Tá me enxergando? Você tá me vendo bem? Saiu um embaçaço? Saiu. Tá igual o outro? Tá. Você não tá mentindo pra mim? Não. Dá outro abraço. Tava demais, cara. Vai, João. Eu acredito que a igreja, nesse exato momento, ela está recebendo uma transformação. Existe uma mudança de ciclo acontecendo. Nós operávamos de uma maneira e agora nós estamos operando de outra maneira. Muito tempo nós trabalhamos numa era de espada, que nós pegávamos a espada e nós lutávamos. Agora nós estamos entrando numa era de sabedoria. Eu acredito que um dos livros mais importantes para nós nesse tempo será o livro de Provérbios. Por quê? Porque nós estamos saindo numa era de enfrentamento para uma era de sabedoria. Você lembra quando Davi foi construir o templo e Deus disse para Davi: você não pode, porque você tem sangue nas mãos. Mas o sangue que Davi tinha nas mãos era o sangue das guerras ao qual Deus mandou ele lutar. Agora ele quer dar um passo novo para um novo tempo e Deus fala: não, você não pode, porque você tem sangue nas mãos. Mas como é que Deus proíbe alguém de fazer algo, sendo que ele que permitiu, ele que chamou Davi para fazer aquelas guerras? Agora Deus está dizendo: não, você não pode construir porque você tem sangue nas mãos. Mas o sangue nas mãos era das guerras que Deus mandou. Na verdade, quando eu li isso, eu fiquei bem em crise e Deus me falou bem assim: não, isso é uma mudança de ciclo. E houve uma época que nós lutamos pela espada, agora eu estou levantando uma era de sabedoria, que é a era de Salomão, uma era que nós vamos agir pela sabedoria. E ele me levou lá no Getsemane, quando Pedro, ele tenta defender Jesus, ele tira uma espada, ele corta a orelha de Malco. Malco representa o mundo, Pedro representa a igreja. Mateus capítulo 16, Pedro fala: tu és o Cristo. Jesus fala: tu és a pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. É a primeira vez que aparece a palavra igreja. Então Pedro representa a igreja. Então Pedro, para tentar defender Jesus, ele cortou a orelha de Malco, que representa o mundo. A igreja cortando a orelha do mundo por tentar defender a Cristo. Eu acho que muito da nossa apologética, da nossa luta para defender Cristo, nós temos cortado a orelha do mundo. E o que Jesus fez? Pegou a orelha de Malco, faz a primeira cirurgia plástica da história. Ele cola a orelha de Malco e diz assim: Pedro, guarda a espada. E é isso que vem no meu espírito: igreja, guarda a espada. Porque quem luta pela espada morrerá. Então acho que parte da igreja avivada hoje no Brasil precisa entrar num ciclo de sabedoria e entender que não é um evangelho da espada, é um evangelho do amor, é um evangelho da sabedoria. Bem, o que aconteceu com o seu pé, velho? Quebraram. Deixa eu orar por você. Ore. Quebrou, Jesus pode consertar. Você tem dor aí no pé? Tá, dói doendo? bastante. Tá doendo? Dói bastante. Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma reconstrução nesse pé agora, nos ossos, nos nervos, nos músculos. Seja completamente curado, completamente. Em nome de Jesus. Dor desapareça e desapareça agora. Desapareça totalmente. Em nome de Jesus. Tira a bota. Tira a bota aí. Tira a bota. Não, tira. Fala como é que tá. Mas mexe como é que tá. Arriscar porque se Jesus curou. No chão, então agora já tô tocando. Os ossos, os nervos, os músculos sejam completamente curados. Que as dores desapareçam. Movimentos voltem ao normal agora.
Em nome de Jesus. Anda agora, mano. Fala como você está sentindo. Anda, mano. Completa. Nenhuma dor. Movimentos completamente curados. Ossos curados. Nervos curados. Dor desapareça agora. Em nome de Jesus. Anda aí. Você tava mancando bem, mano. Ai, eu vou. Como é que tá agora? Melhor. Anda aí. Fala como é que tá. Sumiu a dor? Não sumiu, mas tá melhor. Pô, velho, Jesus fez abençoe, você, mano. Da hora. Eu creio que o evangelismo em si ele tem sido repaginado por conta do mover que Deus tem feito na nossa geração, até mesmo readaptando com os padrões da sociedade atual. Então, se a gente for ver antigamente, o evangelismo que era mais praticado na igreja brasileira era panfleto, as pessoas iam na rua simplesmente entregar um panfleto, e aquilo sim era propício e com certeza salvou muitas vidas. Até mesmo meu avô foi encontrado por Jesus através de um panfleto, mas quando a gente consegue conciliar esse poder do Evangelho com essa inteligência que Deus nos deu, a gente consegue repaginar, ou seja, a gente mantém a essência, mas a gente consegue adaptar a linguagem para a nossa geração. Em tempos atrás, o método não era panfletos ou teatros ou pregação em praça pública, assim como eu creio que existe hoje um shift nos métodos. Hoje nós estamos entrando num método que é utilizar os dons e esse fluir sobrenatural para alcançar vidas. Que o evangelismo ele é muito mais do que um evento, ele é um estilo de vida, é algo que nós somos, né? Então, quando eu estou num shopping, ou estou num restaurante, ou estou me divertindo, eventualmente eu vou receber algo de Deus, eu posso passar isso para as pessoas. O missionário Pedro do Borel, ele fala assim: eu não falo de Jesus para converter ninguém. Eu falo de Jesus porque Jesus transformou a minha vida. O cristão ele tem que ser alguém maravilhado. Jesus falou assim: sejam minhas testemunhas. Jesus não pediu para a gente ser nem juiz de ninguém, nem advogado de ninguém, mas testemunhas dele. Então você só vai falar aquilo que você viu, aquilo que você vivenciou. Se você conhecer Jesus através da palavra, viver com Jesus, ler, conhecer a história de Jesus, tanto mais maravilhado e fascinado com Cristo, isso fica natural. Você começa a falar de Jesus para as pessoas. Quando a gente fala com alguma pessoa que não é cristã, eu nunca tô ali para corrigir aquela pessoa. Eu nunca tô ali para tentar convencer aquela pessoa por argumentos. Mas agora, quem convence é o Espírito. Eu tô ali para amá-la. Eu tô ali para encorajá-la a ser a melhor do que ela pode ser, mas agora entendendo que Deus a ama muito e Deus tem um projeto lindo na vida dela. Que a missão tem que ser muito diferenciada do método. Acho que a missão é alcançar perdidos. A missão é espalhar o amor de Jesus para aqueles que não têm. A missão é você brilhar tua luz na escuridão. A missão é você trazer sabor para aquilo que não tem sabor. É isso que nós somos chamados para ser. Mas aquela pessoa está ungida para aquilo, e Deus entregou aqueles métodos como uma ferramenta para cumprir uma missão. Então eu falaria, não existe métodos. Eu diria que Deus customiza as jornadas. Eu acho que o mais importante é você estar convicto da tua missão. Percebi que dá para impactar a sociedade a partir do cumprimento de cada chamado individual. O avivamento começa com pessoas. E por isso, precisamos potencializá-los em nossas famílias e nossas igrejas. O interessante é que tudo começa com família e tudo terminará com família. A primeira coisa que Deus fez na terra foi constituir uma família. Quando Ele constituiu essa família ali no Éden, foi o gênesis da história, o gênesis do mundo. E o final será o casamento, as bodas do Cordeiro. Deus, seu Filho, constituindo família com a sua noiva. Então, o plano maior de Deus sempre é a família. Creio que se nós analisarmos, na verdade é um paradoxo, porque aquele fogo que o Espírito Santo está derramando, ele vai permanecer queimando numa comunidade que realmente pega fogo por Jesus. E só que ao mesmo tempo existe esse puxar do jovem para sair da igreja, e é um engano de você consegue viver o evangelho e você vai ser um bom cristão fora da comunhão dos santos, negligenciando a comunhão dos santos. E o que eu creio é que o Senhor está trazendo para nós esse entendimento de nós instigarmos uns aos outros. Eu lembro daquele texto em Provérbios que diz: assim como o ferro afia ferro, um amigo afia o seu amigo. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje
liderando o que eu estou liderando se não fossem amigos meus que pegavam mais fogo por Jesus do que eu e que me instigavam. De uma certa maneira, eles me afiavam. Jesus andava sozinho pelas ruas, ele começou o seu ministério só, e ele estava andando só. Ele parava e dizia, segue-me, e as pessoas viam tanta paixão e tanta verdade naquele homem que largavam tudo e seguiam ele. Então o avivamento começa em nós. Não tem como você incendiar uma nação, não tem como você incendiar pessoas se você não está em chamas. John Wesley dizia assim, me dê 100 homens que não queiram nada com esse mundo e sejam apaixonados por Deus, por ti, Jesus. Eu incendiarei o mundo. Eu incendiarei o mundo. Eu acredito que nessa hora, nesse momento, Deus está erguendo uma geração que não quer nada além de ver a glória dele brilhar. Homens que correrão nações para fazer o Cristo ser glorificado. Homens que estão queimando, não queimando com uma palavra persuasiva, homens que estão queimando por dentro, queimando de amor, estão dispostos a dar os seus dias e a sua vida por uma causa maior. O Senhor está querendo trazer comunidades que estão pegando fogo por Jesus. E a realidade é que quando nós estamos juntos, nós pegamos mais, o fogo aumenta. Eu costumo dizer que a vida cristã, o andar no Espírito, o andar cristão, ele não foi feito, não foi arquitetado para você vivê-lo só. Sozinho, muitas vezes eu creio que muitas pessoas estão se desanimando no andar com Jesus porque eles estão sozinhos. Porque você não vai conseguir viver isso sozinho. Você precisa de uma comunidade, você precisa de irmãos, você precisa de líderes e você precisa liderar pessoas. Então esse contexto eu diria que é a maior ferramenta para nós continuarmos pegando fogo por Jesus. Nós vivemos numa geração que precisa do autêntico, do real. Não adianta a gente falar, você precisa de Deus, você precisa fazer isso, orar mais ou buscar mais a Deus. As pessoas estão cansadas de sermão que não seja acompanhado de um estilo de vida. A única maneira que nós vamos influenciar outras pessoas é se nós mesmos estivermos neste lugar. Você não pode levar ninguém a um lugar que você nunca foi. Nós só podemos influenciar essa geração se nós estivermos queimando por Deus. E aí você não vai precisar falar muito, as pessoas vão sabe que fogo atrai, não é? Fogo atrai, as pessoas vão chegar perto. Aqueles que querem Deus vão falar, uau, o que está acontecendo com você? Eu quero o que você tem. Então assim, não é um muito discurso, não é um muito convencimento, não é um muito falar, não é um programa. O mundo não precisa a igreja, as pessoas, os jovens não precisam de mais um programa. Nós precisamos, a começar de nós, ir para a presença de Deus, nos enchermos de Deus, sermos cheios do fogo do Espírito Santo, e aí a nossa vida vai falar mais alto do que qualquer outra coisa. E eu vejo assim que hoje aqui no Brasil as igrejas têm buscado o avivamento, têm buscado a presença de Deus, né? Há um tempo atrás era mais regras, doutrina, sabe, uma coisa mais maçante de regras de fazer e o que não fazer. E eu tenho visto que realmente os pastores, eles estão querendo trazer isso para a igreja deles, querendo trazer um avivamento, um relacionamento, fazer mesmo com que as pessoas parem de buscar o pastor como um ídolo, mas buscar a presença de Deus. Então eu tenho visto essa mudança na igreja brasileira que tem sido muito bom mesmo. Pois, como que a gente vai chegar nessas pessoas, né? A gente quer atingir um público só dentro da igreja ou a gente quer buscar vidas, né? A gente quer ser pescadores de homens. Então acho que assim, acho que a primeira base talvez cristã, não só dentro do trabalho com mídias, com fotografia, vídeos e todo esse universo, mas acho que talvez a primeira base do cristão seja saber estar inserido aonde não é o meio dele. E dali ser luz em meio às trevas, ser, como a palavra diz, ser sal e luz. Então acho que é de suma importância a gente saber conviver com aqueles que não compartilham da nossa fé e levar isso para eles. Os jovens hoje têm um chamado principal, botar o primeiro lugar. Jesus diz assim, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade no alto do morro. E isso ele está dizendo, se você ficar escondido, com todo o amor que eu te dei, todo o Espírito Santo, que é a plenitude de Deus dentro do homem, você ficar dentro do seu quarto, é isso que te digo. Sabe para que você serve? Para nada.
Se o seu sal perdeu o gosto, sabe para que você serve? Para ser pisoteado. Porque não foi para isso que eu te criei. Você é um filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. Então, onde quer que você esteja, dê passos de fé. Olhe com os olhos de esperança e revolucione a partir do amor. Essa revolução só está começando.